Jussara, eu peço que você continue comigo para a gente entrevistar juntas uma repercussão do lado da economia. Da economia não, desculpa, da educação. Importante a gente ter esse olhar dos impactos que o pacote fiscal terá sobre a educação. E aí uma entrevista importante. Quem vem falar com a gente é o deputado federal Rafael Brito, porque ele é presidente da Frente Parlamentar da Educação. Ministro, muito obrigada por essa entrevista. Eu quero começar te perguntando o seguinte, olha, de que maneira o senhor vê o impacto na educação diante dessas propostas nesse projeto de ajuste fiscal? Eu vou até te perguntar, é uma pergunta ampla, mas especificamente também dessa ideia de mudança Fundeb, bancando ali a escola de tempo integral. Enfim, gostaria que o senhor trouxesse uma visão geral e também especificamente sobre esse caso. Boa tarde para o senhor e melhoras. Ontem o senhor ia entrar com a gente, mas estava um pouco doentinho. Espero que o senhor esteja melhor. Estou melhor, Débora. Muito obrigado. A educação, sempre quando se trata de corte de gastos ou de racionalização de despesa, termina sendo uma área afetada, porque é uma área que tem grande parte do orçamento público, seja em prefeitura, estados ou, como é nesse caso, a União. O que o ministro Haddad anunciou foi a retirada das despesas com ampliação de escola e manutenção de escolas em tempo integral do orçamento do MEC para o Fundeb. Isso traz para a bancada uma preocupação, porque a gente sabe que o orçamento do Fundeb já é hoje totalmente comprometido com outras despesas e principalmente com salários do pessoal da educação. Então, a grande dúvida que gera nesse momento é se a gente transferir as escolas em tempo integral, o programa de escolas em tempo integral para o Fundeb, vai ter como os prefeitos, os governadores arcarem com essa despesa e manter o crescimento que a gente teria e gostaria de escolas em tempo integral. Então esse é um problema grande. O texto, como você acabou de dar em primeira mão, chegou agora na Câmara dos Deputados. Com certeza a bancada irá reagir no bom sentido, buscando um outro caminho para que seja feito o que precisa ser feito, do ponto de vista do corte de despesas, mas tentar buscar um corte em outras áreas ou em áreas que impactem menos do ponto de vista da educação para a sociedade, para que a gente possa ter um ajuste fiscal como o país precisa, mas que, ao mesmo tempo, a gente não esteja sentenciando uma política pública importante a um crescimento menor do que o que a gente previu e o que a gente quer. Tem um outro ponto que o ministro Fernando Haddad explicou em relação às emendas indo para a saúde e educação, algo assim. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso também. Olha, a bancada da educação como um todo mundo é bem defensor de que as emendas parlamentares tenham também um percentual para investir em educação obrigatório, como já tem para a saúde. Hoje, as emendas individuais dos deputados precisam ser 50% colocadas na saúde e a gente deveria ter um percentual também para a educação, financiando a educação nos municípios, nos estados, ajudando a fechar essa conta que é tão importante para toda a sociedade. Então, o meu receio é, retirando as escolas em tempo integral, por exemplo, no que foi anunciado pelo ministro Haddad, passando para o Fundeb, ele fala de uma redução de aproximadamente 43 bilhões de reais de despesas até 2030. Mas, tirando isso do orçamento do MEC, não há nenhuma garantia do ponto de vista da educação que esse orçamento no MEC seja preenchido com outras despesas. A tendência maior no bolo geral é que esse orçamento seja preenchido com despesas, inclusive, de outras áreas. Então, é importante, sim, que as emendas parlamentares possam estar financiando a educação, como já estão financiando a saúde. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente faça uma discussão fiscal do ponto de vista de que políticas públicas, como escolas em tempo integral, inclusive, que é um dos carros-chefes do ministro Camilo, do presidente Lula, não possam ser prejudicadas em detrimento de um ajuste fiscal.
Só mais uma, rapidinho, porque o Pedro Duran vai vir aqui para te fazer uma pergunta de outro assunto polêmico, que é dos celulares nas escolas, mas o Pedro tem essa elaborada. Mas só para a gente fechar, então, a história do pacote de gastos, eu quero saber também sobre o pé de meia. O ministro Fernando Haddad sinalizou aí que pode ter diferenças também em relação a como foi pensado inicialmente o pé de meia e agora em relação ao financiamento disso, né? Eu acho que ele falou na parte de transferir de um fundo que havia sido pensado e passar para o orçamento do MEC. Eu acho que essa que é uma forma mais natural desde o início de ter sido feita, era dessa forma. Se o pé de meia passar a ocupar o orçamento do MEC, é mais ou menos esse valor que a gente está tendo de 43 bilhões de reais até 2030. A gente está praticamente trocando uma conta pela outra e tirando o pé de meia de uma outra despesa, trazendo ele para o orçamento do MEC. Ou seja, a gente termina perdendo 100% desse recurso se a conta for triangular dessa forma que a gente colocou aqui. Mas, como eu disse, a gente precisa primeiro ler o texto, segundo, saber que texto será aprovado, para que na prática a gente possa saber que medidas serão tomadas no país em relação à educação e em relação ao ajuste fiscal. Pedro Duran. Obrigado, Débora. Deputado, eu vou fugir um pouco aqui do roteiro, na verdade, porque eu acho que esse é um tema super relevante para as crianças, para as mães, para os pais que estão estudando nas escolas brasileiras, evidentemente, né, e acompanham a rotina. A gente está criando uma coxa de retalhos no Brasil, porque cada lugar está tendo uma legislação própria. Rio de Janeiro baixou em fevereiro uma regra que proíbe os celulares nas escolas. Agora a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo criou também a regra que vai à sanção do governador Tarcísio de Freitas. E aí você vai criando ilhas com legislações diferentes. Enquanto o Congresso Nacional debate esse tema e há uma perspectiva de que se tenha uma regra geral. Minha pergunta é, qual que é o timing disso? Para quando que a gente deve ter essa definição de uma regra geral sobre a proibição de celulares dentro das salas de aula? Pedro, muito obrigado pela pergunta. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, eu acho que nesses últimos 30 dias, um texto de uma regra geral para regular o uso de telefones celulares, smartphones em sala de aula. Evidentemente que o trâmite não é tão rápido quanto a gente gostaria que fosse. A gente tem discutido isso desde o ano passado e para chegar num consenso de texto realmente ficou demorado do ponto de vista de entrega para a sociedade, mas a Comissão da Educação aprovou um texto que veda o uso de telefones dentro de sala de aula, a não ser que o professor libere para fins de pesquisa ou de uso pedagógico. Acho que esse é o modelo mais inteligente que o mundo tem adotado e que tem dado certo. Só para a gente fazer um parâmetro, alguns países do mundo que já deixaram, que já proibiram o uso de telefone celular em sala de aula, já começam a ter crescimento de aprendizagem que estava sendo prejudicado nesses últimos tempos. Então, é muito importante que a gente tome logo essa medida. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, foi pioneira do ponto de vista de legislação. Eles têm colhido bons resultados já do ponto de vista de legislação, dos meninos estarem respeitando, das escolas terem uma ferramenta para poder cobrar o não uso do celular dentro de sala de aula. E a gente que convive com o celular, a gente sabe quanto é difícil. Por exemplo, a gente sabe o quanto é difícil estar numa reunião e não pegar o telefone uma hora para ver se chegou alguma notificação nova, um e-mail, um WhatsApp. Imagina isso para uma criança de 15, 14, 16 anos, 13 anos, dentro da sala de aula, assistindo ali uma sala e ele ao tempo todo estar tentado a olhar o celular. Então, com certeza, a proibição do uso de telefone celular dentro de sala de aula é uma proibição que é benéfica do ponto de vista de aprendizagem para a educação, e eu não tenho dúvida que o Congresso Nacional e que a Câmara dos Deputados vai estar dando uma resposta numa regra geral dessa problemática o mais rápido possível.